Olá, eu sou o professor Esteban Glua, do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. E vou ser o professor de vocês dessa disciplina de desenvolvimento de jogos e aplicações de realidade virtual. É bem desafiador ensinar essa área para vocês, porque a área de jogos ela é muito interdisciplinar, envolve conceitos muito diferentes, de áreas muito diferentes, todas trabalhando juntos para a questão da ludicidade. Ah, É um tema que eu venho trabalhando. A área de jogos é uma área na qual eu trabalho há muitos e muitos anos, quase 2 décadas, e fiz mestrado, doutorado nessa área, e ao longo também venho trabalhando em pesquisa na área acadêmica. Ao longo desse tempo todo, a gente vem acompanhando aí toda a evolução e todas as questões impactantes aí que o setor vem trazendo, tanto para a indústria como para a parte de acadêmica, para a parte de pesquisa. Tá? Esse curso ele vai ter uma parte conceitual e mas também vai ter uma parte prática, como já vou mostrar para vocês. Aqui vocês podem então ver um pouquinho como está estruturado o nosso curso. Nós vamos primeiro entender o que é ludicidade, vamos falar um pouquinho sobre a diversão, o que acontece nos jogos para eles nos causarem esse bem-estar que nós procuramos. Depois vamos falar um pouquinho sobre o game design, que é basicamente como se projeta um jogo, que elementos nós devemos ter em consideração ao projetar um jogo, que etapas devem ser seguidas. E depois nós vamos falar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, sobre o mercado e sobre a produção de jogos. Não é o foco desse curso, então eu só vou basicamente mencionar algumas questões importantes, mas vou dar um material e links para vocês aprofundarem mais, caso tenham interesse, por exemplo, em abrir uma empresa ou futuramente investir mais nesse aspecto da carreira. E finalmente, como última etapa dessa parte mais conceitual, nós vamos transpor os conceitos de game design para o ambiente de realidade virtual, que tem bastantes peculiaridades e particularidades que devem ser seguidas aí. E vamos ver alguns exercícios e vou deixar bastante material também para o caso de alguém querer se aprofundar mais. Bom, depois nós começamos a segunda parte do curso, que é a parte que vai consumir maior tempo mesmo das aulas. Nós vamos começar primeiro entendendo o que são os game engines. Depois de ter uma visão geral dos game engines, nós vamos ver os componentes que compõem um game engine, e como funciona, as principais características de cada um, para depois a gente ir se aprofundando em mais detalhes. Nós vamos gastar um tempinho também estudando o pipeline gráfico, toda a parte de computação gráfica dos jogos. Vamos falar bastante sobre as estruturas de dados que estão por trás dos jogos, que são várias, vários tipos de maneira de organizarmos essa grande quantidade de informação que vamos lidar. E graças a essas estruturas de dados, nós vamos ver que vamos otimizar e vamos fazer várias mágicas aí para tentar fazer o jogo fluir a uma velocidade boa. E finalmente, nós vamos falar um pouquinho também sobre inteligência artificial, algumas questões mais básicas de IA, para que nós vamos implementar, inclusive, e algumas questões aí mais tendências futuras, né, que a inteligência artificial vem prometendo para daqui a alguns anos. Este curso não é só teórico, nós vamos entender bastante da teoria, da parte conceitual que está por trás dos jogos, mas nós também vamos intercalar bastante com desenvolvimento prático. E vocês vão aprender como programar um jogo do começo ao fim. Aliás, vocês vão ter que fazer um jogo no final, projetado por vocês. E nós vamos usar um engine, um game engine bastante comum, bastante poderoso do mercado, que é o Unity. E então, em alguns momentos, nós vamos inclusive pausar a parte mais conceitual e vermos questões bem pragmáticas de como usar o engine Unity. No final, eu espero que todos vocês tenham um bom entendimento do que é um jogo, do ponto de vista de game design, do ponto de vista de software, e que também todos vocês sejam capazes
de desenvolver os próprios jogos de vocês. É claro que é praticamente impossível a gente cobrir todos os aspectos do processo de desenvolvimento, e para isso, você, na verdade, vocês vão ter que depois entender algumas e buscar por conta própria algumas questões aí mais específicas, mas com o conhecimento que vocês vão ter, vocês vão ser bem capazes de fazer isso.